Mas o que companheirismo tem a ver com histórias? O que o companheirismo de One Piece tem a ver com histórias? Tudo. Tudo, 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 tudo. É uma ideia central muito forte. Eu ainda não fiz um desbloqueio sobre a ideia central, né? Mas eu sei que eu acho que eu tenho entrelinhas que eu falo sobre Ribbon e eu falo da importância da história central. A ideia central, desculpa. A ideia central é simplesmente... Tá certo isso aqui? Ah, não sei, depois eu corrijo, gente. Quando eu mandar pra vocês, porque todo final da aula eu tô mandando esse arquivo aqui no grupo do Telegram. Quando eu mandar pra vocês, eu corrijo e vai ser em erro de português. Mas vamos lá. Quando eu fui... Peraí. Quando eu fui assistir... fui assistir One Piece... claro que é sempre aquela ideia de aventura, mas eu sempre procuro a ideia central do anime. A ideia central é aquela história é aquela ideia que vai permear toda a história, independente do que aconteça. Tudo é em prol de passar aquela ideia central. Harry Potter, a gente vê muito forte a questão da amizade, como a amizade, o companheirismo pode vencer o mal. Peraí, outra história que eu tava aqui na ponta da língua. Em Naruto, por exemplo, é o nunca desistir. A gente fala sobre o companheirismo, mas o nunca desistir fica muito mais forte do que a questão do companheirismo. Em One Piece, o companheirismo fica extremamente mais forte do que qualquer outra coisa. Mais do que desistir. Fica muito mais forte nos arcos, nas atitudes dos personagens, no como a história caminha, no como são os desfechos da história, que o companheirismo vem acima de qualquer coisa, até mesmo pro Luffy desviar do caminho de chegar no One Piece para ajudar uma pessoa, para ajudar um companheiro, arriscar a vida para ajudar aquele companheiro é muito mais forte do que o objetivo principal, que é o nunca desistir dos seus sonhos. One Piece não fala sobre nunca desistir dos seus sonhos. Ele fala assim, tem a persistência, mas é muito mais forte o companheirismo. E a questão do juntos a gente chega mais longe, né? E cada vez que ele recruta alguém, falando daquele ponto de evolução ainda, cada vez que ele recruta alguém que viveu alguma experiência com ele, que passou alguma experiência com ele. Mesmo a Robin, ele deixou pra ficar no grupo. Quando ela entrou, ela, de certa forma, salvou a vida dele ali antes, então ele já percebeu que tinha alguma coisa diferente nela. E depois, né, a Robin, na verdade, foi a pessoa que entrou com uma história, sim, mas a gente só foi descobrir a história mais profunda dela depois, no outro arco só dela, que também fez mais sentido, e deixou isso muito gritante. E cada um dos personagens tem também isso muito forte. O companheirismo, para eles, é muito forte. Mesmo a Nami, que era a gata esperta, né, como eles chamam lá, a gatuna, que roubava só pra ela mesma e tal, justamente quando ela entrou no bando de vez, né, quando o Luffy foi brigar com a Long, ela ali, ela realmente deixou o egoísmo dela de lado, né, o egoísmo por sobrevivência, pra pedir ajuda, né, o orgulho para pedir ajuda pro Luffy, e ela entendeu o quanto esse companheirismo faz diferença. O próprio Zoro ficando no lugar do Luffy várias vezes, cuidando das pessoas à volta. Então, enfim, isso é muito forte. Tem uma ideia central que seja tão forte que permeie toda a história, não importa se ela seja longa, curta, média. A ideia central da sua história permeia tudo aquilo dali. E justamente por viver todas essas aventuras ao longo da nossa vida, ao longo de quem acompanhou, mesmo eu que maratonei em 4 meses, a gente se sente mais próximo do personagem. Fator evolução deixa a gente acompanhando ele. Fator companheirismo, e esse companheirismo transpassa pra gente, a gente se sente parte do grupo. A gente não só quer, a gente se sente deveras um Mugiwara. Todos querem fazer parte da tripulação do Chapéu de Palha. Todo mundo quer ser parte da tripulação do Luffy. Todo mundo que assiste, né? Quem não quer fazer parte da tripulação do Luffy? Por conta do companheirismo. Não por conta deles serem mais fortes. Não só por conta do protagonismo. É por isso. É porque é tão legal a gente ver. É tipo divertido. É aquela sensação de despertar assim. Caraca, eu quero fazer parte disso. Eu quero zoar com o Chopper e com o Zoppo. Eu quero comer a comida do Sanji. Eu quero... Desculpa. Eu quero
conversar com a Robin, né, e com a Nami, enfim, são N coisas que de elementos que você acaba construindo na sua história, e preste atenção o quanto a construção do personagem pesa tanto nesses quesitos. É o personagem que vai levar tudo isso pro seu leitor. Então presta muita atenção na construção dos seus personagens, principalmente os personagens principais, tá? E a gente conhece, por exemplo, eu vou colocar aqui. Gente, isso aqui eu fiz anotações rápidas. Conhecemos quando algum personagem está bem e quando não tá. De falar assim, nossa, fulano não ia dizer isso, tem alguma coisa errada. Até quando a Robin tava prestes a ser, enfim, sequestrada lá, e que o pessoal tava sequestrando ela pra prender ela, a gente via que, tipo, cara, isso não é o comportamento dela. O que tá acontecendo? Então, ex-companheirismo, eu botei companheirismo, mas eu vou colocar aqui, ó. Ideia central. A ideia central da sua história, a big idea da sua história, a grande ideia tem que ser passada do início ao fim, através dos acontecimentos, dos personagens, para gerar essa sensação das pessoas realmente quererem aquilo dali. Beleza? Beleza. Estamos aqui há 34 minutos.